Assim como foi o caso de Smile Dog, o criador dessa imagem ele se manifestou em seu Twitter. O nome dele é Cashy. O cara que escreveu a creepypasta, escreveu a história que nós conhecemos do Jack Sem Olhos, ele roubou a arte do Cashy. Ele colocou na creepypasta dele. E então o Cashy nem ficou sabendo. Esse fundo que estou mostrando para vocês foi utilizado e eu cheguei até a fazer uma pequena entrevista com o Cashy. E ele comentou comigo que foi um amigo dele que tirou essa foto e ele desenhou esse ser espiando por cima da cama, de uma perspectiva com alguém deitado na cama. E esse desenho foi feito com um tablet conectado ao seu computador. Esse print aqui mostra uma versão com as informações de data e hora da modificação. A imagem que ficou associada a esse SCP veio pelo site English Russia, que ganhou a atenção por causa de uma criatura desconhecida. Na verdade, é uma fotografia real de uma carcaça que foi encontrada na Rússia em 2006 pelos soldados na área de Sakhalin, que fica perto do Japão. Foi dito que foi levado por serviços especiais russos para estudos aprofundados, mas ninguém soube dizer do que se tratava, se pertencia a um crocodilo ou jacaré da região. Mas a julgar pelo seu crânio e comprimento, comparando de outros seres, pode se tratar da baleia beluga, ou também conhecida como baleia branca, que estão espalhadas ao redor dessa área da Rússia. Esse é o crânio e esqueleto da baleia, que se encaixa com o da criatura. Isso que nós vemos, na verdade, é apenas um cervo que foi fotografado à noite. Eu vou mostrar para vocês. Ao contrário no que alguns acreditam, essa imagem não veio do jogo Residence Tree. Foi publicada por um usuário chamado Wilbly Willy. Se você jogar essas duas fotos do cervo e do rake em um editor e usar aquela ferramenta de curvas para aumentar a exposição, você vai notar que na cabeça do rake tem um borrão escuro e inclusive a foto do cervo é 1797 a 1348. Já do rake é 1705 a 1279 pixels. E tudo isso nos mostra que é um Photoshop. Isso veio de uma lenda que ficou famosa em 2020 sobre uma mulher que desapareceu. Ela se chama Selene Delgado Lopes. Ela aparece na lista de amigos de todo mundo no Facebook, sem terem recebido notificação primeiro. As pessoas mandavam mensagens perguntando se era ela a pessoa que estava desaparecida. A Selene surgiu pela primeira vez no Channel 5 em uma sessão de pessoas desaparecidas. Só que mais tarde veio um vídeo no YouTube falando que antes de mostrar o rosto dela, apareceu essa imagem aqui. Talvez é um problema técnico que passaram na época. Só que isso nunca aconteceu. Essa imagem, na verdade, é um desenho policial de um serial killer chamado Derek Todd Lee. Você vê bastante isso no Gmod. Você conhece a lenda de John Titor? É o mais famoso viajante do tempo que deixou vários registros aqui na internet, fotos e textos. No meio da multidão há um homem vestido de uma maneira bem moderna, ele até usa um óculos escuros. Vamos investigar a veracidade disso então. Primeira coisa que eu encontrei foi a blusa que ele estava usando. A foto que foi tirada foi na reinauguração da ponte em South Fork Bridge em 1941. Essa é outra foto de outro ângulo e agora eu vou dar até um close nesse cara.
E isso torna a imagem que mostrei para vocês antes legítima, não é uma edição ou coisa do tipo. Tudo isso que ele usava existia na época. Essa história toda de viajante do tempo é uma farsa. É só um homem que decidiu se vestir diferente para a sua época. A famosa imagem desse SCP, que inclusive até acho meio engraçado, veio da DeviantArt, postado por essa conta pertencente a uma garota no dia 31 de outubro de 2011. E o que vemos é uma fotografia real com o título "Não abre a porta". Foi tirada em 29 de outubro de 2011, em um evento igual Anime Friends, sabe? Que ocorre lá em Londres. E isso que nós vemos trata-se de apenas uma fantasia que essa garota deu o nome de Brainsy, o lobisomem zumbi. Se você visitar a conta dela, que eu estou mostrando para vocês agora, e ver a sua galeria de fotos, a gente acha outras fotografias dessa mesma fantasia. Nessa versão foi um Photoshop utilizando esse fundo, depois essa foto aleatória de um husky siberiano e por fim essa outra de dentes, resultando nesse avermelhamento macabro. O nome desse criador é Michael Lutz. Em 2016, o criador apareceu no Twitter, afirmando que Smile Dog, ou como também é conhecido Smile.jpg, foi o seu trabalho no segundo ano da sua faculdade. Existem duas versões, duas imagens. Nessa outra versão, que na verdade é a primeira e anterior à outra, dá para notar que também houve um processo de edição. Notaram isso? Isso se dá graças à marca d'água, esse PO que vocês estão vendo, junto com uma marca de mão. Não se sabe o que é esse PO. De todos que você já me viu falando aqui, esse SCP foi o que teve a imagem mais mudada. Ele é conhecido como o Velho. Antes a imagem era essa, só que ninguém sabe a origem dela, quem criou ela. Se você me perguntasse para mim o que é isso, é só uma pintura. O que vocês acham? A fundação ficou com medo dela ter problemas com direitos autorais. Foi o que aconteceu com o SCP-173. Então o que eles fizeram no Reddit? Eles criaram um concurso de imagem para definirem qual imagem iria representar esse SCP. Um cara chamado Mr. Clay, em 2019, ele refez o SCP usando as mesmas características da imagem anterior. O resultado foi esse. É uma arte utilizando Photoshop, After Effects e outros programas de renderização. Essa imagem não é do catálogo de Mandela, tá? Ela apareceu pela primeira vez em 6 de novembro de 2007. Nesse site que estou mostrando para vocês de notícias. O título era "Assaltante ataca mulher em Kirkwood". Isso é um desenho policial, provavelmente feito por inteligência artificial. Era um cara branco com traços faciais definidos e marcas de acne no rosto. Ele tem entre 17 e 24 anos. Tem cerca de 6 pés de altura e pesa cerca de 170 libras. Estava vestindo cinza com capuz. Surgiram diversos memes no 4chan. O cara que faz o catálogo de Mandela, ele usou essa imagem e ficou popular. Naquele meu vídeo eu tinha falado para vocês que eu suspeitava que essa imagem era um bebê com uma doença rara de pele, mas não é verdade. Eu inclusive até falei para vocês não pesquisarem isso no Google.
Essa imagem macabra na verdade é uma foto editada do vocalista Kyo da banda japonesa Diran Grey. Isso foi lá nos anos 90, onde estava ficando popular o estilo musical chamado Visual Kei. Esses caras passavam maquiagem, pintavam o cabelo. Esse cara chamado Jordan Davis, que também tinha uma banda, ele pegou a imagem desse vocalista, editou no GIMP e fez um ARG para divulgar a sua banda. Na verdade, essa imagem aqui ficou mais popular através da hack Mario, que eu já falei aqui no canal.